Jogo na Arena MRV, único empate da rodada, 2-2. Vamos de noticiário do Galo e a gente vai destacando aqui a sua opinião, obviamente, torcedor, e a sua, Rafael Mendonça, para não ser diferente deste empate em 2-2. Quem vem chegando aí com as primeiras informações do Atlético, meu amigo? Pois é, após o empate 2-2 diante do Palmeiras na sua estreia no Campeonato Brasileiro, vamos saber como acorda nesta quinta-feira. Hoje é quinta já, né? Eu já tô perdendo até o dia da semana. Quase sextando, hein? Quase sextando. Quintou com o Atlético de Fernando Martins e Miguel aqui no Fã de Primeira. Bom dia. Muito bom dia, amigos, e um bom dia especial a você que nos acompanha em mais um Fã de Primeira. Bora falar de Galo? Pois é, foi por pouco que o Galo não venceu o Palmeiras pela primeira vez na Arena MRV. O empate em 2-2 com o Verdão, que marcou na reta final da partida, deixou um gostinho de que o time poderia ter encerrado o jejum contra o Palmeiras no estádio do Galo. O time de Abel Ferreira tinha 2 vitórias nos 2 primeiros jogos na Arena MRV, mas dessa vez saiu com empate. A diretoria do Galo deixou a Arena bastante contrariada com a arbitragem da partida, que anulou um gol do Coelho por impedimento milimétrico, além do árbitro Bruno Arleu de Araújo ter expulsado o técnico Jorge Sampaoli por reclamação. O presidente do Galo, Sérgio Coelho, esbravejou bastante nos corredores da arena em direção ao trio de arbitragem, que deixava o campo a caminho dos vestiários. Mas falando de campo, os reforços que chegaram estão conseguindo corresponder muito bem, viu, pessoal? Como é o caso do lateral Renan Lodge, do volante Maicon e do meia Vitor Hugo, que inclusive marcou o primeiro gol dele com a camisa do Galo. Os reforços vêm qualificando o elenco, né? Então todo mundo no Galo, os jogadores saíram da partida falando que o time realmente vai se tornar competitivo, ou seja, mudou a chave na temporada, né? 15 dias atrás, ninguém nem imaginava que o time poderia vencer o Cruzeiro e poderia fazer um bom jogo contra o Palmeiras na estreia. Mas se o campo mostra que houve salto de qualidade na equipe com as contratações, o campo também vem mostrando que o time precisa ser reforçado, principalmente na defesa, né? Erros dos zagueiros aí custaram gols contra o Cruzeiro no último domingo e contra o Palmeiras ontem na Arena MRV, né, amigos? Verdade, Fernando Martins e Miguel com as primeiras do Atlético aqui no nosso Fã de Primeira pela 91.7, 7-18. O Atlético que lutou, né, mas acabou cedendo esse empate por 2-2 diante do Palmeiras na noite desta quarta-feira na Arena. Flaco Lopes abriu então o placar para o Verdão e aí o Vitor Hugo e o Kelvin contra acabaram marcando os gols do Atlético para fazer essa virada diante do Palmeiras, mas aí no finalzinho o Vitor Roque selou a igualdade no placar, né? Nesse jogo disputado, bom jogo na Arena. O Palmeiras realmente, né, sempre com suas equipes competitivas, batalhando bastante, e o Atlético fazendo um bom jogo. A gente já começa a ver um Atlético do Sampaoli com alguma cara de time, né, dentro de campo. A gente cobrava muito que o Atlético, apesar de estar invicto, né, nesse ano, ainda não perdeu, mas sempre com jogos ruins, né? Aquele empate com o Norte, empate com equipes fracas do Campeonato Mineiro, que não é. E aí a gente percebe, quando chega realmente o brasileiro, né, que o mineiro não é parâmetro para nada realmente. Então, o Atlético com as caras novas chegando, jogadores que ainda não estrearam, né? Falta ainda a estreia do Cassierra, que vai ser apresentado hoje à tarde pelo Atlético, né, uma entrevista coletiva. Jogadores que ainda não estrearam, mas a gente vê que o Atlético começa a tomar uma nova forma para esse ano 2026 e pode sim brigar também por coisa maior nesse Brasileirão. É verdade, jogo ontem, jogaço 2-2, a exemplo do que se esperava, era realmente esse confronto mais disputado. O Palmeiras, né, que também elevou muito o nível do jogo, valorizando bastante esse confronto físico. O Atlético, por sua vez, saiu reclamando demais do Bruno Arleu de Araújo, que costuma ser muito confuso nas suas marcações. A gente conversava isso aqui antes do início do nosso programa Fã de Primeira de hoje, o quanto que esse juiz ele é meio polêmico, volta e meia ele está aí envolvido em alguma situação de deixar a torcida A, B ou C chateada com algum tipo de marcação. E aí não é um lance polêmico, né? Tipo assim, ela interferiu de certa forma, né? Tal lance acontecer isso, não é porque ele vai enervando o jogador o jogo todo, né? Aquela faltinha que ele não dá aqui, inverte uma outra ali. Então, o jogo do Bruno Arley realmente é sempre confusão na certa e não foi diferente nesse início de Campeonato Brasileiro aí pro Atlético, que reclamou muito
da arbitragem dele ontem na Arena. Mas quem esteve lá, antes, né, do nosso comentarista, vamos ouvir como é que foi a análise do técnico do Atlético, o Sampaoli, que acabou sendo expulso justamente por reclamar da arbitragem. E aí quem foi também na entrevista coletiva foi o seu auxiliar, o Diogo Alves. Vamos ouvir aí o que o Diogo Alves analisou desse empate do Galo. Eu acredito que a frustração ela é bastante pertinente ao torcedor, e como a gente trabalha e também torce, claramente a gente sai com essa pequena frustração, mas eu acho que a gente precisa valorizar muito, mas muito mesmo, a elaboração do plano e a execução de um plano contra, sem dúvida nenhuma, um dos favoritos. Na verdade, não só deste jogo em especial, mas também no clássico no domingo, que eu acho que a gente consegue imaginar o cenário que o jogo vai acontecer, e que muitas vezes isso não é fácil, e que o jogo aconteça da maneira que a gente havia planejado. Então fica aquele ar de frustração, não pelo empate, mas sim porque eu acredito que a equipe mereceu coisa melhor hoje, numa estreia, para mim, bastante positiva, baseada na forma coletiva. Diogo, boa noite. Igor Assunção, da Rádio 98. Tá aí, ó, 7h22, né? Um trecho só da coletiva do Diogo Alves, ele que é o auxiliar técnico do Atlético, depois da expulsão do Jorge Sampaoli. Então, esta a opinião dele. Há que se destacar, o Rafael Mendonça, uma coisa que tem me incomodado um pouco. O Atlético venceu o Clássico no domingo, é bem verdade, foi uma grande vitória, porque todo mundo colocava o Cruzeiro como favorito, mas não se fala de outra coisa no Atlético em todas as entrevistas. Olha, nós vencemos o Clássico, Até quando o Atlético vai se apegar a isso, a essa vitória no Clássico? Eu acho que ontem, por exemplo, na fala do Diogo, a gente percebe dando muita ênfase ainda ao jogo do Campeonato Mineiro, o Atlético. E outra coisa que me preocupa, ele coloca, por exemplo, nós jogamos contra os favoritos. Poxa, o Atlético tem que entrar no Campeonato Brasileiro como favorito. Esse tem que ser o espírito do time alvinegro. Não pode começar o Brasileirão achando que está entrando só para poder cumprir tabela. Me preocupa muito se apegar a essas coisas que são teoricamente muito simplórias diante de uma temporada tão difícil que o Atlético vai ter e ficar rendendo tudo isso. É óbvio que a vitória no Clássico trouxe moral, trouxe um outro clima de confiança realmente para o elenco, mas acho que tem que virar a página do Clássico, pensar realmente que o Atlético é um time que entra para brigar por título, brigar por Libertadores. Esse tem que ser o espírito. Nenhuma equipe pode entrar num campeonato tão disputado como o brasileiro, colocando os outros como favoritos. Eu penso que isso é bem complicado. O Atlético fica sempre pensando naquele copo cheio, né? Analisando só as partes positivas, temos que destacar isso, destacar a parte boa. O time está invicto no campeonato, né, esse ano 2026, mas são vários empates contra equipes bem ruins, um futebol que às vezes não agrada, né, ao torcedor, o torcedor fica na bronca, tanto a gente vê que o torcedor está diminuindo a presença de público no estádio.